Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje começaremos mais um conto, daquele jeito que vocês gostam. Será os dias de soltar a fera aqui nos Contos de Terror da Jessie. Nosso primeiro conto da semana se chama Presas de Prata. A Fazenda Coutinho, a última da lista, era um verdadeiro império. Espalhada por hectares de terra fértil, a fazenda de suínos era conhecida em toda a região por sua produção eficiente e ao mesmo tempo opulenta. No centro da propriedade, uma imponente fábrica de carne se erguia, onde todo o processo de industrialização acontecia. Dali saíam produtos de alta qualidade que abasteciam mercados locais e internacionais. José Coutinho Filho, herdeiro da propriedade, possuía um faro aguçado para negócios, transformando a fazenda em uma máquina de fazer dinheiro. Sua astúcia e determinação levaram a fazenda a prosperar ainda mais do que no tempo de seu pai. Com muitos funcionários e uma legião de peões sob seu comando, Coutinho controlava cada detalhe com mãos firmes e um olhar afiado. Aos fins de semana, a fazenda abria as portas de seu açougue para os menos favorecidos, vendendo a carne de porco que não atendia aos rigorosos padrões de exportação. Esse gesto, que poderia ser visto como generosidade, era apenas uma fachada para encobrir a escuridão que pairava sobre aquelas terras. Por trás do sucesso e da aparente benevolência havia um segredo sombrio. O preço da prosperidade de José Coutinho Filho não era apenas trabalho árduo, mas sangue inocente. As raízes de sua fortuna estavam profundamente enterradas nas tragédias do passado, onde vidas foram arrancadas sem piedade. Eram ciganos, homens, mulheres e crianças que jamais haviam feito mal a ninguém. Sua única culpa era terem nascido sob um céu e serem donos do maior hectare de terras de Pires do Rio. Terras cobiçadas por muitos. Em uma noite fria e sem lua, esses ciganos foram caçados, traídos e dizimados. As memórias daquele massacre ainda assombravam os mais antigos da região, que sussurravam sobre gritos ouvidos ao longe, em meio ao crepitar das fogueiras. José Coutinho Filho, assim como seu pai, carregava o peso desse pecado nas costas. Embora ele nunca demonstrasse remorso, ele sabia que o sangue derramado manchava cada tijolo de sua fábrica, cada pedaço de carne vendido em sua fazenda. E mesmo assim, ele seguia em frente, mais determinado que nunca, pois para ele o poder e o dinheiro valiam qualquer preço. Os ventos que sopravam sobre a fazenda Coutinho ainda traziam consigo os lamentos dos que foram silenciados, e embora o sol brilhasse intensamente sobre os campos verdejantes, a sombra daquele passado tenebroso nunca se dissipou completamente. Pires do Rio, 30 anos atrás. Constantin Calderi e sua esposa Dominique chegaram a Pires do Rio, em Goiás, com esperança no coração e uma visão do futuro. O irmão de Constantin, que havia feito fortuna no Brasil, deixou-lhe como herança vastas terras e uma oportunidade que ele jamais sonhara ter. Sem filhos para herdar suas posses, o irmão confiou tudo a Constantin, que se apressou em deixar para trás a vida errante que tanto o cansara. Não foi só a família que ele levou consigo. Além de Dominique e dos 2 filhos, Christian e Diana, Constantin trouxe todo o seu povo, primos, tios e outras famílias que o seguiam fielmente. Chegar àquelas terras representava um novo começo. O território era vasto, fértil e promissor. Um verdadeiro refúgio para a comunidade cigana, que há tanto ansiava por um lugar seguro e estável para chamar de seu lar. Ali, eles poderiam criar seus animais,
cultivar seus alimentos e plantar suas ervas, sem o medo constante de serem expulsos ou perseguidos. Era um sonho que Constantin acalentava há anos. A chance de parar de vagar de cidade em cidade, sempre à mercê da desconfiança e do preconceito. A vida nômade havia se tornado um fardo. Em cada cidade por onde passava, as pessoas olhavam para eles com desconfiança. Bastava que algo de ruim acontecesse. Um sumiço de animais, um roubo, uma briga, para que os ciganos fossem imediatamente culpados. Era sempre a mesma história. Isso só começou a acontecer depois que esses ciganos chegaram. O preconceito era tão arraigado que, ao verem um cigano passando pela rua para vender seus artesanatos ou oferecer seus serviços de vidência, os pais puxavam as crianças para dentro de casa, como se estivessem diante de um perigo iminente. Constantin cansara de ver seu povo ser injustiçado. Muitos ciganos haviam sido presos por crimes que não cometeram, forçados a pagar por animais que nunca roubaram. E quando a injustiça não vinha das autoridades, vinha dos próprios cidadãos. As mulheres ciganas, inclusive as adolescentes, eram vistas como de vida fácil, desprezadas e assediadas pelos gádios, aqueles que não pertenciam à comunidade cigana. Defendê-las era um dever, e muitas vezes isso levava a confrontos inevitáveis. Parecia que as leis não protegiam os ciganos. Na verdade, raramente valiam a favor deles. Foram muitas as cidades de onde foram expulsos simplesmente por serem quem eram. Mas agora tudo seria diferente. Aquelas terras eram deles por direito, e ninguém poderia tirá-las. Constantin acreditava que finalmente sua comunidade encontraria a paz que tanto buscava. Ali eles poderiam viver dignamente, criando suas raízes sem o temor de que o preconceito ou a hostilidade os arrancassem novamente de seus lares. Os campos se estendiam diante deles como uma promessa de futuro, e Constantin, olhando para seus filhos e para seu povo, sentiu no peito a esperança de que aqueles seriam tempos de prosperidade e segurança. Mas em terras marcadas por cobiça e ambição, às vezes o sonho de paz pode se tornar o prelúdio de uma tragédia. Otávio Costa, o advogado que aguardava Constantin na casa grande de fazenda, também era um cigano. Sua ligação com Constantin ia além do profissional. Havia algo de profundo e quase familiar naquela relação, pois Otávio já conhecia a história de sua família muito antes de Constantin chegar. Foi ele quem auxiliou seu irmão com todos os trâmites legais para que as terras fossem passadas a Constantin sem complicações. Agora, com os documentos em mãos, ele estava prestes a entregar o futuro da fazenda às mãos do novo herdeiro. Assim que Constantin e sua família chegaram, Otávio os recebeu na ampla sala da casa, onde as janelas altas permitiam que a luz do sol inundasse o ambiente. Ele explicou calmamente o processo legal que garantia a transferência da propriedade e, com uma expressão solene, leu o testamento do falecido irmão de Constantin. Não se tratava apenas de terras. A herança incluía uma vasta plantação de café, rebanhos de gado e vários animais de criação. Era uma fortuna em bens materiais que deixou Constantin atônito. Como Crispim conseguiu dinheiro para comprar tudo isso? Constantin perguntou, ainda incrédulo enquanto olhava ao redor, tentando assimilar a imensidão de sua nova propriedade. É muita terra, além dos animais e da plantação de café. Isso tudo deve ter custado uma fortuna. Otávio, ajustando os óculos que estavam levemente escorregando pelo nariz, respondeu com um tom de voz sereno e explicativo. Seu irmão chegou aqui em Pires do Rio há 30 anos, em 1944. Ele e sua esposa Yasmin, que estava grávida de 7 meses, vieram em busca de uma vida melhor. Naquele tempo, meu pai, que também era cigano,
Vivia sozinho numa casa modesta, na parte pobre da cidade. Ele e Crispim se tornaram amigos rapidamente, e meu pai os convidou para morar com ele. Eles dividiam as despesas e faziam todo tipo de trabalho em troca de comida ou dinheiro, sobrevivendo do pouco que conseguiam. Otávio fez uma pausa, lembrando-se da história que tantas vezes ouvira de seu próprio pai. Havia uma senhora naquela época, Dona Olívia Lemos, uma viúva que possuía uma fazenda de milho. Ela se compadeceu da situação deles e os convidou para trabalhar em sua propriedade. Deu-lhes uma casa decente e um pagamento justo. E Yasmin, a esposa de seu irmão, trabalhava ajudando Dona Olívia na casa, enquanto Crispim se encarregava dos serviços mais pesados na fazenda. Aos poucos conquistaram a confiança de Dona Olívia, e meu pai, além da confiança, conquistou o coração dela. Eles se casaram e Crispim, como grande amigo de meu pai, passou a ter privilégios na fazenda. Ele e sua esposa, agora com a filha recém-nascida, mudaram-se para uma casa maior dentro da propriedade. Otávio continuou, sua voz ficando mais grave à medida que se aproximava da parte trágica da história. Mas o destino foi cruel. Um surto isolado de febre amarela silvestre assolou a região e ceifou a vida de sua cunhada, Yasmin, e da filha deles, além de tirar a vida de Dona Olívia. A tragédia abalou profundamente todos que os conheciam. Naquela época, alguns ciganos que viviam nas redondezas foram culpados pela epidemia, como sempre, devido ao preconceito. No entanto, meu pai, agora proprietário da fazenda, abrigou quantos pôde, e nessa circunstância conheceu minha mãe, também cigana. Eles se casaram e tanto meu pai quanto seu irmão trabalharam duro para manter a fazenda, enfrentando o preconceito constante por empregar apenas ciganos. Otávio fez uma breve pausa antes de prosseguir, sua voz agora atingida de um tom mais misterioso. Meu pai me contou uma história sobre seu irmão, que passou a morar na casa grande com eles após a morte de sua esposa e filha. Era a época da quaresma, e Crispim começou a ter um sonho recorrente. Por 7 noites consecutivas, exatamente à meia-noite, ele sonhava com um velho escravo que entrava na casa, ia até seu quarto e o despertava. Em seguida, o escravo o conduzia até os limites da fazenda, onde apontava para um dormente velho e desgastado, que precisava ser substituído. O escravo então dizia: "Cave aí, e tudo o que encontrar será seu." Após tantas noites com o mesmo sonho, seu irmão, já cismado, contou a história ao meu pai. E sabe o que ele disse? Otávio sorriu ao lembrar-se das palavras de seu pai. "Homem de Deus, esse é um espírito desencarnado que te escolheu para revelar sua riqueza. Deve haver uma botija enterrada debaixo desse dormente. Hoje, à meia-noite, nós 2 vamos até lá, e você cavará até encontrar o que está escondido. Eu só vou te acompanhar, porque o dono do sonho é quem deve cavar e pegar a botija." Otávio continuou, o suspense evidente em sua voz. Assim eles fizeram. Quando o relógio marcou 11h30, saíram de casa e caminharam até a cerca. Crispim indicou o dormente e ali começaram a cavar. Cavaram e cavaram até que, bem abaixo do dormente, encontraram uma grande botija recheada de moedas e a maioria delas de ouro. Foi esse tesouro que permitiu ao seu irmão comprar essas terras, disse Otávio, encerrando a narrativa. Ele as adquiriu de um fazendeiro que estava prestes a perdê-las para o governo. Seu irmão cuidou dessas terras com esmero, até o fim de sua vida. Ele também financiou meus estudos para que eu me tornasse advogado, com o objetivo de lutar pelas causas do nosso povo. E aqui estou eu, Constantin, garantindo que seu direito a essas terras seja respeitado. Se precisar de qualquer coisa, estou à sua disposição. Otávio finalizou olhando Constantin nos olhos com seriedade.
A história que ele acabara de contar carregava a carga de décadas de luta e perseverança. Constantin sentiu o peso daquela herança, não apenas material, mas também espiritual, e sabia que não poderia desapontar a memória de seu irmão e do povo que agora dependia dele. No entanto, ainda estava atônito, mesmo após o que parecia ser uma infinidade de horas, sentado na varanda da casa grande, observando o entardecer tingir o céu de laranja e rosa. Ele, um homem que nunca acreditou em histórias de tesouros enterrados ou em fantasmas de escravos guiando sonhadores, agora se encontrava como herdeiro de uma fazenda comprada com o ouro de uma botija. A ironia dessa situação o deixava inquieto. Mesmo com todo o ceticismo, não podia ignorar o fato de que estava ali, em terras férteis, com uma fazenda próspera em suas mãos. Seus olhos varreram o horizonte, onde as plantações de café balançavam suavemente ao vento, como se acenasse para ele, saudando-o como um novo guardião daquele lugar. Aquele dia foi de festa. As mulheres prepararam um banquete, as crianças corriam pela fazenda com risos de alegria e os homens, ainda incrédulos, brindavam a nova vida que começavam a construir. Constantin se lembrava do olhar de seus compatriotas, um olhar de alívio misturado com gratidão. Depois de tanto vagar, de serem tratados como párias, agora tinham um lugar para chamar de lar. O calor da fogueira, o cheiro da comida fresca e o som das músicas tradicionais preenchiam o ar, criando um ambiente de celebração. Mas mesmo naquele momento de felicidade, havia uma sombra nos olhos de Constantin. Ele sabia que a prosperidade sempre atrai olhares invejosos, e o medo de que algo pudesse destruir tudo que construíram o acompanhava como uma sombra silenciosa. Um ano se passou. A vida na fazenda Caldere se desenrolava em um ritmo tranquilo, mas produtivo. A primeira colheita de café foi um sucesso. Constantin, junto com os homens da comunidade, se dedicou ao trabalho debaixo do sol inclemente. Cada grão de café colhido representava mais do que apenas sustento. Era o símbolo de uma luta por respeito e autonomia. Otávio, sempre ao lado deles, com sua postura calma e intelectual, já havia garantido um comprador, que, para a satisfação de todos, constatou que o café plantado ali era de excelente qualidade. Os elogios se espalharam e a fazenda Caldere logo se tornou conhecida em toda a região, como um lugar de café fino e de acolhimento para ciganos. Constantin finalmente começou a vislumbrar um futuro de paz e estabilidade para o seu povo, algo que parecia um sonho distante apenas alguns anos antes. No entanto, nem todos estavam felizes com a prosperidade da fazenda. Havia olhares de inveja e descontentamento, especialmente entre os fazendeiros mais ricos do município: Coutinho, Fagundes, Aragão, Rodrigues e Lemos. Eram homens acostumados a controlar a região, e para eles, a ascensão da comunidade cigana era uma afronta pessoal. Suas riquezas e poder nunca haviam sido questionados, e a ideia de que aqueles que consideravam inferiores agora prosperavam ao lado de suas terras era insuportável. Cada um dos 5 fazendeiros tinha suas próprias motivações. Coutinho, orgulhoso e arrogante, era o mais perigoso de todos. Sentia que sua honra estava sendo desafiada. Ele via a prosperidade de Constantin como um insulto direto, uma afronta que precisava ser corrigida. Seu desejo de destruir a fazenda não era apenas por ganância, mas por um senso de vingança. Ele não suportava a ideia de ver Constantin triunfando onde muitos outros haviam falhado. Para ele, ciganos eram como uma raça imunda, com seus costumes e suas crenças. Fagundes, por outro lado, era movido pela ganância pura. Ele via as terras da fazenda Caldere como uma oportunidade de expandir seus domínios e aumentar sua riqueza. O simples pensamento de dividir aquelas terras entre os 5 fazendeiros já o fazia salivar.
Para ele, os ciganos não passavam de um obstáculo a ser removido, e ele faria o que fosse necessário para garantir o seu pedaço. Aragão, mais calculista e frio, via a situação de uma perspectiva prática. Ele sabia que a fazenda Calderi estava prosperando e com o tempo poderia se tornar uma potência econômica na região. Isso era algo que ele não podia permitir. Para ele era uma questão de controlar o mercado e manter uma posição de poder. O ódio pelos ciganos era um fator secundário. O principal era garantir que seus negócios continuassem intocados. Rodrigues, sempre ressentido com o passado, não suportava a ideia de ver ciganos prosperando. Ele acreditava que aquelas terras deveriam pertencer apenas aos locais, e o fato de que ciganos estavam ganhando destaque era uma violação da ordem natural das coisas. Seu ódio era visceral, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para restaurar o equilíbrio, que em sua mente havia sido corrompido. Por fim, Lemos. Apesar de sua crueldade, era o elo mais fraco entre seus comparsas. Era ganancioso, mas não muito corajoso. Sua obsessão por controle e poder o tornava imprevisível e não confiável. Ele via Constantin e sua comunidade como uma ameaça direta à moral e aos bons costumes. E o pensamento de dividir terreno com aqueles ciganos o enfurecia. Para Lemos, isso não era apenas uma questão de terras, mas uma questão de vida ou morte. A vida deles ou a morte de Constantin e de todos os que viviam na fazenda Calderi. E assim, sob o véu da noite, esses 5 homens se reuniram em segredo. O plano que traçaram era sombrio e cruel. A ideia de destruir aquela comunidade cigana os unia em uma causa vil, e em suas mentes distorcidas não havia dúvidas de que aquilo era necessário. Eles acreditavam que ao dividir as terras entre si, resolveriam o problema de uma vez por todas. O Quinteto Sombrio selou seu pacto com a promessa de nunca revelar seus planos. Porém, mal sabiam eles que aquele ato desencadearia uma maldição que atravessaria gerações até que o último deles pagasse por suas atrocidades. Enquanto isso, na fazenda Calderi, Constantin acreditava que o futuro seria de paz e prosperidade. Mas havia algo no ar, um princípio de tempestade. Ele sentia o peso do estigma que ainda pairava sobre sua comunidade. Os rumores de que ciganos traziam má sorte eram ladrões e sequestradores de crianças. Esses boatos, embora infundados, ainda ressoavam nas bocas maliciosas da cidade. Mesmo sem irem à cidade, os ciganos eram acusados de crimes que não cometeram. Otávio, sempre vigilante, estava constantemente sendo chamado para defender Constantin e seu povo. E embora tivessem vivido em paz por 1 ano, sabiam que essa paz era frágil. Naquela noite fatídica, os ventos sopravam mais frios do que o normal, e as sombras pareciam se alongar. Constantin, de pé na varanda da casa grande, observava as estrelas. Um pressentimento escuro tomou conta dele, mas ele afastou o pensamento, decidido a acreditar que nada poderia destruir o lar que havia construído com tanto esforço. No entanto, em algum lugar distante, os fazendeiros já estavam a postos, prontos para dar início ao seu plano sombrio. A maldição estava prestes a ser desencadeada, e a vida de Constantin e de todos ao seu redor nunca mais seria a mesma.